Shalom, shalom. Estamos aqui para mais uma dose diária nesse início de semana. Desde já eu quero desejar uma semana abençoada na sua vida, uma semana cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, cheia de prosperidade em nome de Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, e diz assim: se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Amém? Amados, esse versículo lá em 1 Samuel, ele foi escrito aproximadamente 950 anos antes de Cristo. Mas é engraçado como ele ainda é um texto muito atual nos dias de hoje. Porque quando a gente peca ou erra contra alguém, contra o nosso irmão, aqui na terra ainda há uma justiça que poderá intervir a favor dessa pessoa prejudicada. Mas quando a pessoa peca contra Deus, quem irá defendê-la? Ah, pastor, mas hoje nós estamos no tempo da graça. O problema é que se você não se arrepender, você vai sofrer as consequências, mesmo estando no tempo da graça. E o grande problema de hoje que a gente vê é as pessoas não se importando com essas consequências e não dando ouvido às advertências das suas autoridades. Por exemplo, como os conselhos do pai, os conselhos de um professor, o conselho de uma autoridade eclesiástica, enfim, e acaba sofrendo as consequências por isso. Na parábola do filho pródigo, a gente vê um exemplo clássico disso, onde a desobediência o levou a comer comida dos porcos. E é isso que acontece quando a gente foge e não quer obedecer. A desobediência nos leva a comer comida com os porcos. E mais, se a gente observar ali, esse texto de 1 Samuel, capítulo 2, ele está falando sobre os filhos de Eli. E o que aconteceu? Eli era um sacerdote. E, naturalmente, os filhos de Eli assumiriam o sacerdócio. Mas, pela sua desobediência, pela sua falta de ouvir o conselho do pai, o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos. Mas o que a gente tem que entender, e se a gente olhar no próximo versículo 26, a gente vê que surge Samuel. Porque, meu irmão e minha irmã, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: a sua desobediência, a sua inconsequência para com Deus não vai parar a obra de Deus. Deus não precisa da gente. Pelo contrário, somos nós que precisamos de Deus. Então, a gente tem que entender que é um prazer estar servindo a obra de Deus. Mas se você não quiser seguir, não tem problema. Ele vai colocar um outro Samuel para continuar a história, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, meu amado, minha amada, eu quero declarar no dia de hoje que você será uma pessoa obediente, que você será um filho, não um filho pródigo, mas um filho prudente, que ouve os conselhos de seu pai, que ouve os ensinamentos das autoridades e que com certeza terá uma vida abençoada por conta dessa obediência, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e da glória do Pai, em nome de Jesus. Shalom, shalom.